Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre máquinas térmicas, ciclo de Carnot e refrigeradores. Eu vou dar uma passada rápida sobre a teoria, porque eu já fiz em outras aulas anteriores de forma completa todo mundo que está aqui. Beleza? Então vamos lá. Máquina térmica. Então você tem o rendimento. O rendimento é quanto foi usado do calor total fornecido para a máquina e que foi transformado em trabalho. Então é a parte útil pela total. E sempre vai ter uma perda, porque o calor passa espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Então precisa ter esse gradiente de temperatura aqui, que é a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Então sempre vai ter uma perda, portanto o rendimento vai ser sempre menor que 100%. A gente vai ver no ciclo de Carnot que tem um jeito de calcular o máximo que essa máquina rende. Outro jeito de calcular o rendimento da máquina é trocar o calor pela diferença do Q total, que é o que vem da fonte quente, menos a perda, que é o calor que vai para a fonte fria, certo? Então, trocando aqui, fazendo as continhas, vai ficar 1 menos Q da perda da fonte fria, dividido pelo Q da fonte quente, que é o total. Então, isso aqui seria a porcentagem de perda, tá certo? Tem uma outra maneira de calcular o rendimento. Então, vamos para o exercício. A figura ao lado ou abaixo representa o ciclo ABCA. Então, sai de A, vai para B, vai para C e vai para A. Note que isso aqui está no sentido horário, né? Relógio 12, 3, 6, 9. Então, no sentido horário. Calcule o trabalho realizado no ciclo. Então, é só a gente calcular essa areazinha aqui, essa área interna do ciclo. Então, o que a gente tem? Como é um triângulo, vai ficar base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é meio metro cúbico, né? Tem que tomar cuidado que aqui, ó, aqui não tem nenhum multiplicador. Aqui tem vezes 10 a quarta. Então tem que tomar cuidado. Do 3 por 6 dá 3. Mas não pode esquecer que é 10 a quarta newton por metro quadrado. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar meio vezes 3 vezes 10 a quarta. Certo? Isso aqui vai ficar igual a 7.500 joules. Ou seja, 7,5 vezes 10 a terceira joules. Tudo bem? Então esse é o trabalho realizado no ciclo. Tem outro jeito de calcular? Tem. Foi calculando o trabalho de A até B, de B até C, de C até A. Tá certo? Agora, qual a conversão energética que ocorre no final de cada ciclo? De calor em trabalho ou trabalho em calor? Por quê? Então, uma coisa importante. Como o ciclo está no sentido horário, o trabalho é positivo. Tá certo? Então vamos lá para o item B. O item B é o seguinte: Q é igual a trabalho mais delta O. Mas como o ciclo sai de A e volta para A temperatura inicial é A, a temperatura final é A, então a variação da energia interna é zero. Tá certo? Então, lembrar que a variação de energia interna no ciclo é nula. Então, a gente pode escrever que Q é igual ao trabalho. E a gente acabou de calcular o trabalho total aqui, ó. Então, você sabe que ele é positivo, então a gente está realizando o trabalho. Como o trabalho tem o mesmo valor da quantidade de calor, que é o saldo da fonte quente e da fonte fria, né? Um menos o outro, então ele também é positivo, ó, duas grandezas positivas. Então significa que recebe calor e realiza trabalho. Qual é a conversão de energia? A conversão de energia é de calor que ele recebe e vai se transformar em trabalho, vai realizar um trabalho. Então é de calor em trabalho. Certo? Próximo, o C. Calcule a quantidade de energia que se interconverte. Então aqui ficou fácil, né? A gente já calculou o trabalho, a gente sabe que o ΔU é zero no ciclo, então a energia que se interconverte é 7,5 vezes 10 a terceira joules. E por fim, se a máquina que funciona com base nesse ciclo realiza 8 ciclos pelo gás em 5 segundos, qual é a potência em watts dessa máquina? Então, a potência é trabalho sobre ΔT, só que a gente tem 8 ciclos em 5 segundos.
Então a gente tem o tempo e 8 ciclos. Então são 8 vezes o trabalho de um ciclo. Então a gente vai ter 8 vezes 7,5 vezes 10 a terceira joule, dividido por 5 segundos. Isso vai dar 12.000 watts, que é joule por segundo. Vamos deixar aqui em notação científica, 1,2 vezes 10 a quarta watts. Beleza, espero que tenham entendido até aqui. Agora vamos para o próximo. Então agora a gente vai ver o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele determina o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter. Então ele dá o limite dessa máquina. Acima disso ela não pode render, não vai conseguir render mais do que isso, tá? E o Carnot percebeu o seguinte, que a quantidade de calor trocada, né, que sai da fonte quente, que vai para a fonte fria, é proporcional às temperaturas dessas fontes, tá certo? E isso faz com que o rendimento possa ser calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, o rendimento da máquina é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, ou 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, que seria 100% menos a perda, né? Agora, como a gente está trabalhando com uma máquina de Carnot, que é ideal, ou o ciclo de Carnot, o rendimento da máquina vai ser o rendimento máximo, que pode ser dado por essa expressãozinha aqui. Note que, quando falar ciclo de Carnot ou máquina de Carnot, o rendimento da máquina é igual ao máximo, mas sempre menor de 100%, porque sempre haverá uma perda. Tá? O calor passa espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Tem que ter essa diferença, vai ter uma perda. E o trabalho do ciclo é a diferença entre o que saiu da fonte quente e o que foi perdido para a fonte fria. Então vamos fazer um exercício rápido aqui. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes cujas temperaturas são respectivamente 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Admitindo-se que a máquina recebe da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias por ciclo, pede-se o rendimento térmico da máquina. Então, rendimento da máquina, né? Lembrando, a máquina pode ser calculada por essa expressão. O ciclo de Carnot determinou que é proporcional às temperaturas, a quantidade de calor trocada, e o rendimento máximo pode ser determinado pela 1 menos temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Notando que no ciclo de Carnot, o rendimento da máquina é igual ao rendimento máximo. Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Temperatura em Celsius passa para Kelvin. Então, 0 é 273, 100, 373. Fazendo as continhas do rendimento, 1 menos 273 dividido por 373, a gente vai obter um rendimento de 0,268, que significa que a máquina tem um rendimento, se é uma máquina de Carnot, 26,8%. Beleza? Agora vamos para o rendimento do ciclo, né? O rendimento da máquina é igual ao máximo, que é o trabalho pela quantidade de calor fornecida para essa máquina, que é total, que vem da fonte quente. Então vamos lá. Vai ficar 0,268 igual ao trabalho e a quantidade de calor que veio, que ele ganhou da fonte quente é 1.000 calorias. Então a gente vai ter que o trabalho é 268 calorias, mas note que ele pediu em joule, multiplica por 4,18 que foi dado aqui embaixo. Então vai ficar, o trabalho é aproximadamente 1.120 joules. E o C, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, a perda. Então, a gente pode pensar que a perda é a diferença disso com 100%. Ou calcular que trabalho é igual ao total da fonte quente menos a perda para a fonte fria. Então, quanto perdeu para a fonte fria? Mas espera aí, toma cuidado com isso, ó, 1.000 calorias. Aqui está em joule, a gente tem que transformar o 1.000 calorias para joule, vai dar 4.180 joules. Fazendo a diferença, o que perdido para a fonte fria é 3.060 joules. Facinho, né, pessoal? Vamos lá, vamos para o próximo. Agora o refrigerador. O refrigerador ele tem que tirar calor da fonte fria, que é o congelador, que é dentro da geladeira, e jogar esse calor para fora da geladeira. Então existe um compressor, né, nessa máquina que vai realizar um trabalho sobre o gás, vai
ajudar a retirar calor da fonte fria e jogar para o meio ambiente. Só que aqui a gente não chama de rendimento, a gente chama de eficiência. É quanto de calor ela consegue tirar da fonte fria pelo trabalho realizado, certo? Sobre o gás. Então a fonte quente, né, vai receber o trabalho mais o que da fonte fria. Tudo isso aqui vai ser jogado para fora. Agora vamos fazer o exercício. Um refrigerador ideal, o dissipador de calor, a serpentina traseira, que é isso aqui, ó, né, as máquinas hoje têm nas laterais, né? E transferiu 5 vezes 10 a quinta joules de energia térmica para o meio ambiente. Então, isso aqui é o que está sendo jogado para a fonte quente, que é o meio ambiente, que está mais quente que o interior da geladeira. Enquanto o compressor produziu, que é o motorzinho que tem aqui atrás, ó, ele comprime o gás, né, para jogar o calor para fora da geladeira, e o trabalho sobre o fluido refrigerante. Ele quer a quantidade de calor retirada da câmara interna, ou seja, da fonte fria, que é exatamente o que a gente tinha falado. Então, o que é da fonte fria, que a gente quer saber, vai ser retirado da câmara frigorífica, né? E o compressor é que vai fazer esse trabalho. E foi jogado para o meio ambiente 5 vezes 10 a quinta joules. Agora, como faz para calcular? É só fazer a diferença, né? O que foi para a fonte quente, que é o meio ambiente, é 5 vezes 10 a quinta. O trabalho realizado foi 1 vezes 10 a quinta. Então, quanto foi retirado da parte fria, que é o refrigerador? 4 vezes 10 a quinta joules. Agora ele quer a temperatura interna. Ixi, temperatura? Mas note que ele falou que é um refrigerador ideal. Se é um refrigerador ideal, ele segue o ciclo de Carnot. O Q da fonte fria sobre o Q da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Temos que converter isso aqui para graus Celsius, para Kelvin, quer dizer, então 30 mais 273 dá 303 Kelvin. Agora, fazendo a continha, a gente tem que a temperatura em Kelvin é 242,4 Kelvin. Subtrai 273, a gente tem uma temperatura interna do frigorífico aí, da câmara frigorífica, de menos 30,6 graus Celsius. Tá certo? Então está abaixo de zero aqui dentro. Agora, uma observação. O que é. Lembra que eu falei da eficiência? Então, a eficiência, assim, ele consegue tirar 4 vezes 10 a quinta joules, realizando um trabalho de 1 vezes 10 a quinta. Isso dá uma eficiência de 4, que é 400%. Então ele faz um trabalho de 1 vezes 10 a quinta e consegue tirar 4 vezes 10 a quinta joules. Então aqui é diferente do rendimento das máquinas térmicas. A gente chama isso aqui de eficiência do compressor. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Curtam o canal e não esqueçam de deixar o like.